Há escolhas que levam anos para amadurecer. Outras acontecem em 3 segundos. Não pedem conselho, não pedem perdão. Ou você puxa o gatilho, ou não. E vive com isso pelo resto da vida. Naquela terça-feira de 1881, no meio do nada do Arizona, ele não sabia ainda, mas estava prestes a fazer uma dessas escolhas. O sol estava alto demais para o horário, o calor pressionava o couro da cela como uma mão impaciente, e o deserto parecia infinito, esticado até onde os olhos cansados alcançavam. Ele tinha 45 anos, o rosto marcado por linhas que não vinham só do tempo, e carregava no peito um cansaço que nenhum descanso curava. 6 anos haviam se passado desde que enterrara a esposa. 20 desde a última vez que acreditara em algo além do próprio instinto. O homem que fora, e o Texas Ranger, o portador da estrela, o executor da lei, ficará para trás junto com o caixão dela. O que restara era alguém decidido a desaparecer. Prescott era o plano. Não por esperança, mas por silêncio. Encontrar um pedaço de terra esquecido, levantar uma cerca torta, envelhecer sem ser notado e morrer quieto. Sem escolhas difíceis. Sem mais decidir quem vive e quem morre. Ele cavalgava sozinho havia dias, conversando apenas com o Ranger do couro e o sopro quente do vento. A ideia de desaparecer parecia, pela primeira vez em anos, alcançável. Até que o mundo resolveu lembrá-lo de quem ele realmente era. O som veio rápido. Seco. Irreversível. 3 estampidos quebraram o ar como ossos sendo partidos por Deus. E então, o grito. Agudo. Desesperado. Humano. 3 segundos. Só isso separava o homem que ele queria ser do homem que jamais deixará de existir. O cavalo diminuiu o passo quase por instinto, como se também sentisse o peso do momento. No alforje, do lado esquerdo da cela, repousavam $800, e dinheiro demais para um homem que dizia querer sumir do mundo. Era o valor da venda de um rancho que nunca deveria ter comprado. Um erro caro, como tantos outros. Pelo menos aquele ainda rendia uma saída. No fundo da sacola, embrulhada em pano velho, estava a estrela. A de 5 pontas. Manchada. Não de ferrugem, mas de memória. Ele a mantinha não por orgulho, mas como lembrança do que acontece quando um homem acredita demais na própria certeza. Ser Ranger significava decidir rápido. Significava apontar o dedo e dizer, você vive, você morre. Às vezes estava certo. Às vezes não. O problema era que os mortos nunca vinham explicar a diferença. Com o tempo, o peso dessas decisões começou a cobrar juros. Primeiro nos sonhos. Depois no silêncio. Por fim, na forma como ele passou a evitar espelhos. Havia homens que ele lembrava pelo nome. Outros apenas pelos olhos no instante final. Nenhum deles o deixará em paz. Quando a esposa morreu em doença lenta, cruel, impossível de enfrentar com um revólver, ele percebeu o quanto estava cansado de ser o homem que sempre escolhia. Cansado de estar certo. Cansado de estar errado. O deserto ao redor refletia isso com precisão cruel. Nada crescia sem lutar. Nada sobrevivia sem pagar um preço. A terra rachada, os arbustos espinhosos, o silêncio absoluto, em tudo ali parecia dizer a mesma coisa, não há redenção aqui, apenas resistência. Ele viera para desaparecer porque acreditava que, longe o bastante, talvez o passado perdesse o rastro. Que a poeira cobrisse tudo. Que não fosse mais chamado a decidir nada. Mas o deserto não era um lugar de esquecimento. Era um lugar de revelação. E, naquele instante, ele sentia que algo estava prestes a arrancar dele a última mentira confortável que ainda sustentava. O segundo tiro ecoou mais distante. O terceiro veio acompanhado de um palavrão levado pelo vento. Então o grito feminino cortou o ar como uma lâmina quente atravessando carne viva. Ele fechou os olhos por um instante. 3 segundos. Talvez menos. O tempo necessário para escolher seguir em frente. Para fingir que não ouviu.
para continuar rumo à Presqu'île e à vida silenciosa que havia prometido a si mesmo. Ninguém saberia. Ninguém o julgaria. No Velho Oeste, o silêncio era cúmplice comum. A mão dele pousou no coldre quase sem perceber. Não por heroísmo. Por hábito. Há coisas que não morrem, apenas dormem. O Texas Ranger dentro dele não estava morto. Estava apenas adormecido, esperando um chamado forte o bastante para acordar. O grito veio de novo. Mais perto. Mais fraco. Ele xingou baixo. Sabia exatamente que tipo de gente produzia aquele som. Homens que caçavam em grupo. Que preferiam mulheres sozinhas. Que não deixavam testemunhas quando o negócio dava errado. Não é da sua conta, disse a si mesmo. Você não deve nada a ninguém. Mas o cavalo já havia virado. As rédeas apertaram. O corpo se inclinou para a frente. O deserto desapareceu, substituído por foco puro. Ele puxou o rifle Winchester 73 do suporte na sela, sentindo o peso familiar da madeira e do aço. Aquilo não era escolha. Era reflexo. Enquanto avançava em direção ao som, uma certeza amarga se formou, não importava quantos anos passassem, nem quantas estrelas fossem enterradas junto com o passado. Quando o mundo gritava daquele jeito, ele sempre respondia. E isso, ele sabia, era uma maldição tanto quanto uma virtude. A cena se abriu de repente, clara e brutal. 3 homens cercavam a mulher como cães famintos em volta de um animal ferido. Pela roupa, pelos sotaques cuspidos em espanhol sujo, ele os reconheceu de imediato. Comancheiros. Ladrões. Traficantes de gente. Escória que sobrevivia explorando quem não tinha proteção. A mulher estava de pé. Não chorava. Não implorava. Segurava uma faca curta, a lâmina manchada de sangue fresco. Um dos homens sangrava no braço, recuado, furioso. Mesmo cercada, ela mantinha o olhar firme, calculando distância, saída, morte. Ele não anunciou presença. Não gritou o aviso. Aprenderá cedo que violência não respeita a formalidade. Aos 60 metros, alinhou a mira no peito do primeiro homem. Apertou o gatilho uma única vez. O impacto lançou o corpo para trás como uma marionete de cordas cortadas. Antes que os outros entendessem o que acontecia, o segundo girou, sacando o revólver. O tiro veio antes. Preciso. Final. O terceiro fez a escolha certa. Montou no cavalo e fugiu sem olhar para trás. O silêncio caiu pesado. Apenas o vento e o cheiro de pólvora. Ele desmontou devagar. O ferimento no próprio corpo ardia, e um tiro de raspão nas costelas, e mais a dor não importava. O que importava era a mulher à sua frente. Ela o observava com atenção fria. Nenhum agradecimento. Nenhuma emoção desperdiçada. Apenas avaliação. Como se decidisse se ele era a salvação ou o próximo problema. O vestido simples estava rasgado. As mãos, firmes, ainda seguravam a faca. Os olhos, escuros e atentos, não piscavam. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ali, no meio do deserto, entre corpos recém-caídos, 2 sobreviventes se reconheciam. Não como aliados. Não como inimigos. Mas como pessoas que sabiam exatamente o que custa continuar vivo. E naquele instante, ele compreendeu, o desaparecimento teria que esperar. Ela não guardou a faca quando ele se aproximou. Também não a ergueu. Apenas a manteve firme, baixa, como quem sabe exatamente para que serve e quando usar. O corpo dela era magro, mas não frágil. Havia força nos ombros, tensão contida nas pernas, alerta nos olhos escuros que o mediam sem pressa. Dignidade não é algo que se veste, ela carregava aquilo na postura. Sem pedir permissão, ajoelhou-se ao lado do primeiro corpo. Virou-o com o pé, rápida, eficiente. As mãos se moveram com prática, revistando bolsos, soltando cintos,
recolhendo o que podia ser útil. Não demonstrava nojo nem raiva. Apenas necessidade. Sobrevivência não tem espaço para moral. Fique onde está, disse ela, em inglês limpo, sem sotaque pesado. Ele ficou. Não porque foi mandado, mas porque reconheceu a autoridade de quem acabará de atravessar o inferno e ainda estava de pé. Ela encontrou algumas moedas, um canivete ruim, um cantil quase vazio. Cuspiu no chão. No segundo corpo, o mesmo ritual. O terceiro não estava mais ali, e o fugitivo levará o próprio medo consigo. Eles voltam, disse ela, sem levantar os olhos. Sempre voltam com mais homens. Eu sei, respondeu ele. Foi só então que ela se ergueu e o encarou de frente. O sol batia no rosto dela, revelando pequenos cortes, poeira grudada ao suor, sangue que não era todo dela. Mesmo assim, havia algo intacto ali. Um centro firme. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Dana, e respondeu. Na minha língua, significa a que vai primeiro. Ela não explicou mais nada. Não precisava. Pelo jeito que se mantinha ereta, faca na mão, cercada de mortos, o nome fazia todo sentido. O ardor nas costelas aumentou quando a adrenalina começou a baixar. Ele levou a mão ao lado do corpo e sentiu o tecido encharcado. Sangue quente, escorrendo devagar. Nada fatal, mas perigoso o bastante para virar problema no deserto. Dana percebeu antes que ele dissesse qualquer coisa. Sente-se, e ordenou, apontando para uma pedra grande à sombra de um mesquite. Ele obedeceu. Ela se aproximou sem hesitar, guardou a faca na cintura e rasgou um pedaço do próprio vestido com um puxão seco. Não pediu licença. Não perguntou se doía. Pressionou o pano contra o ferimento com firmeza, os dedos fortes, precisos. Ele fechou os olhos por um instante. Não pela dor, mas pelo contato. Não era cuidado gentil. Era competência. O tipo de cuidado que mantém alguém vivo porque não há outra opção. Não é profundo, ela disse. Mas sangra muito. Homem branco sempre sangra muito. Havia algo próximo de humor ali. Quase. Eles ficaram em silêncio enquanto ela trabalhava. O vento passava abaixo, carregando o cheiro metálico do sangue da pólvora. O mundo parecia suspenso naquele intervalo estranho, entre a morte recente e o próximo movimento. Quando ela terminou, amarrou o pano com um nó firme e recuou um passo. Os olhos dela encontraram os dele. Pela primeira vez, não havia desconfiança por ali. Havia reconhecimento. Você matou 2, ela disse. Sem hesitar. Você feriu um antes de eu chegar, e respondeu ele. Sem pedir ajuda. Ela assentiu uma única vez. Era o máximo de concordância que oferecia. Naquele instante, algo silencioso se estabeleceu entre eles. Não confiança. Não amizade. Algo mais simples e mais raro, o entendimento de quem já esteve perto demais da morte para desperdiçar palavras. Sobreviventes reconhecem sobreviventes. Eles caminharam um pouco até a sombra mais densa, longe dos corpos. Dana bebeu um gole do cantil, depois ofereceu a ele. Ele aceitou. Quando devolveu, ela se sentou numa pedra e falou, como quem apresenta um fato, não uma súplica. Eu preciso ir para o norte. Para a reserva Apache. Ele não respondeu de imediato. Apenas esperou. Meu irmão, e continuou ela, tem 16 anos. E está doente. Tosse sangue. O médico da reserva diz que ele precisa de remédio de cidade grande. Remédio de Tucson. Sem isso, ele morre. O vento levantou poeira. Dana manteve o olhar fixo no horizonte, não nele. Eu fui tentar vender o que faço. Cestos, colares. Sozinha, porque ninguém mais iria. Eles me encontraram primeiro. Ela virou o rosto então. Os olhos eram duros, mas havia algo rachado ali.
Você me leva até perto da reserva. Não precisa entrar. Só perto. 2 dias de viagem. Depois disso, estamos quites. Não houve por favor. Não houve pedido. Era uma proposta. Um acordo entre iguais. Ele pensou em Prescott. Pensou no plano. Pensou na facilidade de dizer não. Poderia dar água, indicar o caminho e seguir sozinho. Era o sensato. Era o seguro. Mas ela não precisava dele. Precisava apenas de alguém que não fosse virar as costas. Tudo bem, disse, enfim. Mas nós partimos agora. Aqueles homens tinham amigos. Ela assentiu. Sem sorriso. Sem alívio visível. O acordo estava feito. E ele sabia, no fundo, que acabará de escolher novamente. Eles acamparam num cânion estreito, onde o cheiro de terra quente e pedra antiga se misturava ao ar frio da noite. Ele acendeu o fogo. Dana sentou-se do outro lado, perto o bastante para compartilhar o calor, longe o bastante para manter opções abertas. Inteligente. Por um tempo, só o estalar da lenha falou. Você viaja sozinho, disse ela, por fim. Por quê? Ele encarou as chamas. As respostas fáceis não serviam ali. Por que não carrego ninguém comigo? E respondeu. E por que não sobrou muita gente que queira carregar a mim? Ela aceitou isso sem insistir. Depois, perguntou. Você foi casado? Não era uma pergunta. Ele respirou fundo. Fui. Ela morreu há 6 anos. Dana inclinou a cabeça levemente, como quem reconhece uma dor conhecida. Meu marido morreu há 2. Soldados. Água. Terras. Sempre a mesma história. Não havia raiva na voz dela. Apenas cansaço. Sinto muito, e ele disse. Eu sei. Eles ficaram ali, 2 perdas sentadas frente a frente, iluminadas por um fogo pequeno demais para espantar tudo. Por que você me ajudou? Ela perguntou. Ele pensou antes de responder. Talvez porque eu esteja cansado de fugir de quem eu sou. Dana observou o rosto dele por um longo momento. Então assentiu. Então você não mente para si mesmo, disse. Isso é raro. Não era afeição. Não era promessa. Era respeito. E, naquela noite, isso foi mais do que suficiente. O deserto ficou em silêncio ao redor deles, como se aguardasse o que aquele acordo simples ainda iria custar. O sol ainda não havia alcançado o ponto mais cruel quando eles retomaram a viagem. O deserto se abria em ondulações secas, pontilhado de cactos retorcidos e pedras que pareciam ossos antigos emergindo da terra. Cavalgavam em silêncio, cada um preso aos próprios pensamentos. Em determinado momento, ele puxou as rédeas e parou. Abriu o casaco com cuidado, enfiou a mão no bolso interno e retirou um maço de notas dobradas. Contou rápido. $100. E estendeu para ela. Para o remédio, e disse. Para o seu irmão. Dana olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra prestes a morder. Não estendeu a mão. Eu não aceito caridade, e respondeu, seca. Ele já esperava aquilo. Pensou por um instante, depois fechou os dedos em torno das notas e falou com a calma de quem aprende a mudar a linguagem para ser entendido. Então não é caridade. É pagamento. Ela ergueu o olhar. Pagamento por quê? Por ter me mantido vivo ontem. Por saber ler este deserto melhor do que eu. Por me guiar até onde eu preciso chegar sem morrer feito idiota. Ele manteve o braço estendido, firme. Não implorou. Não recuou. Dana analisou o rosto dele por longos segundos. Então pegou o dinheiro, dobrou com cuidado quase cerimonial e guardou no vestido. Eu vou pagar de volta, disse. Não precisa. Vou pagar, e repetiu. Naquele gesto simples,
algo mudou. Não era confiança plena, mas um fio invisível se esticou entre eles. Um acordo que não estava escrito, mas que começava a criar raízes. Ao longo do dia, ele passou a observá-la de um jeito diferente. Não como ameaça. Não como responsabilidade. Como presença. Dana cavalgava com postura firme, o corpo em sintonia com o cavalo, os olhos sempre atentos ao terreno, ao vento, ao silêncio. Havia cicatrizes pequenas nos braços, marcas de uma vida que não pedirá permissão para ser dura. O cabelo preso atrás da cabeça mantinha o rosto livre, revelando traços fortes, sem suavidade artificial. Ela não era bonita do jeito que os homens descreviam mulheres nas cidades. Não havia ornamento, não havia esforço. Era bonita como uma lâmina bem forjada e simples, funcional, inevitável. Ele percebeu que não tentava impressioná-lo em nenhum momento, e isso, mais do que qualquer curva, chamava sua atenção. 6 anos haviam se passado desde que sentirá algo parecido com interesse real. Desde que se permitirá olhar para uma mulher sem comparar com uma lembrança. Aquela sensação o pegou desprevenido. Um calor estranho no peito, uma consciência incômoda de estar vivo. Quando ela desmontava para verificar rastros ou observar o céu, ele notava a precisão dos gestos, a economia de movimento. Nada era desperdiçado. Cada ação tinha um motivo. Aquilo despertava nele algo antigo, respeito antes do desejo. Você me observa muito, e ela disse, sem virar o rosto. Ele não negou. Só estou aprendendo, e respondeu. Ela o encarou por um instante, os olhos avaliando. Aprender é bom, disse. Melhor do que fingir que já sabe tudo. Ele sorriu de lado, quase imperceptível. Talvez ela tivesse razão. Talvez aquela jornada não fosse apenas sobre levá-la até a reserva. Talvez fosse sobre lembrar como se aprende a enxergar o mundo de novo. O som dos cascos veio primeiro, abafado pela distância, mas inconfundível. Ele sentiu o corpo endurecer antes mesmo de vê-los. Patrulha. Cavalaria. Desça, e murmurou. Fique atrás das pedras. Dana obedeceu sem discutir, deslizando do cavalo com rapidez silenciosa. Ele seguiu em frente sozinho, mantendo o passo tranquilo, como se nada tivesse a esconder. 8 soldados surgiram no topo da elevação. Uniformes limpos demais para aquele território. Botas reluzentes. À frente, um tenente jovem, rosto ainda sem marcas do sol ou da guerra. Olhos cheios de certeza. Boa tarde, e chamou o oficial. Está perdido, senhor? Pelo contrário, e respondeu ele. Estou exatamente onde quero estar. O olhar do tenente desviou para trás dele. Viu Dana parcialmente oculta. O interesse apareceu rápido demais. Aquela índia está com o senhor? O maxilar dele se contraiu. É minha guia. Paga. Conhece este terreno melhor do que qualquer mapa. Ela tem autorização para circular? O tenente insistiu, avançando o cavalo um pouco mais do que devia. A pergunta não era administrativa. Era ameaça. Ele suspirou, fingindo cansaço, e puxou uma nota do bolso. $20. Mostrou sem exagero. Estamos só passando. Se houver multa, prefiro pagar agora e seguir viagem. O tenente hesitou. Autoridade e ganância duelaram em silêncio. A ganância venceu. Ele pegou o dinheiro. Não quero vê-los novamente nesta área, disse. Não o verá. Quando a patrulha se afastou, Dana saiu de trás das pedras. O rosto dela estava fechado. Os ombros rígidos. Eu odeio baixar a cabeça, e sussurrou. Odeio fingir que não existo. Ele não soube o que responder. Pela primeira vez, sentiu vergonha de um privilégio que nunca precisará pensar. Cavalgavam havia quase 1 hora desde que os soldados desapareceram quando ele finalmente falou. Desculpa. Dana olhou para ele, surpresa. Pelo quê?
Ele escolheu as palavras com cuidado. Por ter usado dinheiro. Por ter falado por você. Por fazer parecer que aquilo era normal. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Para nós, é normal, e respondeu. Esse é o problema. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer acusação direta. Ele pensou em todas as vezes que atravessara cidades, fronteiras, terras alheias, sem nunca ser questionado. Em quantas ordens dera sem precisar justificá-las. Em quantas armas carregara sem precisar escondê-las. Eu nunca tive que viver assim, disse, honestamente. Eu sei, ela respondeu. Mas agora você viu. O deserto seguia indiferente ao redor deles, mas algo havia mudado. Ele não era mais apenas um homem ajudando por acaso. Estava aprendendo o peso de uma realidade que não era a sua. Dana desacelerou o cavalo, ficando lado a lado com ele. Você podia ter ido embora, disse. Muitos fazem isso. Você ficou. Não sei se isso me faz melhor, respondeu. Não faz, ela disse. Mas faz você diferente. Não era perdão. Não era absolvição. Era um começo frágil, construído sobre algo mais sólido do que promessas e na disposição de enxergar. E enquanto o sol começava a descer no horizonte, ele percebeu que aquela jornada estava deixando marcas que nem o deserto conseguiria apagar. O céu mudou sem pedir permissão. Não houve aviso, nem nuvens gentis se formando aos poucos. Um vento quente varreu o deserto como um tapa, levantando areia e arrancando o fôlego dos dois. O cavalo relinchou, inquieto. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade. Tempestade, disse Dana. Forte. O primeiro trovão veio baixo, profundo, como se algo enorme estivesse despertando sob a terra. Em segundos, o mundo virou caos. A chuva caiu grossa, violenta, transformando o chão seco em lama traiçoeira. Raios riscavam o céu com fúria branca. Dana apontou para um afloramento de pedra não muito longe, uma espécie de fenda aberta pela erosão. Eles correram, escorregando, lutando contra o vento que parecia tentar empurrá-los de volta. Quando chegaram ao abrigo, já estavam encharcados. O espaço era pequeno demais para 2 adultos. Não havia escolha. Eles se apertaram contra a parede de pedra, costas coladas, depois lado a lado. A chuva batia do lado de fora como se quisesse arrancar a montanha inteira. O silêncio se instalou entre trovões. Não um silêncio confortável, mas denso, cheio de coisas não ditas. Ele sentia o calor do corpo dela através das roupas molhadas. O ritmo da respiração dela. A proximidade não era escolha, era necessidade. Ainda assim, despertava algo inquieto. Por um momento, ele pensou que talvez aquele fosse o jeito do deserto lembrá-los de quem mandava. Nenhum plano resiste quando a terra decide fechar o caminho. Ali, espremidos, sem fuga possível, o mundo parecia reduzido àquele espaço estreito, a respiração compartilhada, a consciência clara de que estavam vivos por pura teimosia. Você tem medo de morrer aqui? Dana perguntou, a voz quase engolida pelo som da chuva. Ele demorou a responder. Tive medo todos os dias quando era Ranger, e disse, enfim. Agora, não sei. Acho que tenho mais medo de continuar vivendo sem motivo. Ela virou o rosto na direção dele. No escuro, os olhos dela eram apenas sombras, mas a atenção era total. Meu irmão, ela disse, ainda não sabe que pode morrer. Ele fala do futuro como se fosse garantido. Eu finjo acreditar. O trovão seguinte fez a rocha tremer. Ele não vai morrer, e ele disse, sem pensar muito. Eu vou garantir o remédio. Ela respirou fundo. Por quê? Perguntou. Você não me deve nada. Ele pensou em Prescott. Pensou no plano antigo, agora distante como outra vida. Porque eu posso, e respondeu. Porque se eu virar as costas agora, vou passar o resto da vida sabendo que escolhi errado. O silêncio voltou,
pesado, mas diferente. Havia algo decidido ali. Você sabe, ela disse, que se fizer isso, não vai mais conseguir ir embora do mesmo jeito. Eu sei. E aquela foi a primeira vez que ele admitiu em voz alta o que já sentia no peito. Não era mais sobre ajudar alguém no caminho. Era sobre mudar o próprio rumo. A tempestade continuava lá fora, mas dentro daquele abrigo improvisado, algo havia se acalmado. Uma escolha tinha sido feita. Não em 3 segundos, mas em muitos anos de fuga finalmente interrompida. No terceiro dia, eles avistaram a reserva ao longe. Não havia portões, apenas uma mudança invisível no ar. Olhos começaram a surgir entre as árvores, nas elevações, atrás das rochas. Homens silenciosos, magros, armados. Guerreiros que não precisavam anunciar presença. Dana diminuiu o passo. Você não pode ir muito além, disse. Alguns não gostam de homens brancos aqui. Eu entendo. Mesmo assim, a tensão crescia a cada metro. Um homem saiu do grupo à frente deles. Tinha um corte antigo atravessando o rosto, deixando uma cicatriz branca que puxava o olho para baixo. O olhar dele não escondia hostilidade. Ele falou algo em Apache. Dana respondeu no mesmo tom. As palavras iam e vinham, rápidas, carregadas. O homem olhou para ele como se estivesse medindo o valor de uma vida. Ele explicou Dana, em inglês. Íamos nos casar antes do meu marido. Aquilo explicou muita coisa. Diga a ele que estou aqui só para ajudar, disse ele. Ela traduziu. Conan pareceu convencido, mas deu um passo para o lado. O caminho se abriu. Eles entraram. Crianças brincavam na poeira. Fumaça subia de fogueiras baixas. Não havia alegria ali, apenas resistência. Aquilo não era uma vila. Era um lugar de sobrevivência imposta. Dana o levou até uma cabana simples, feita de madeira torta e lona. Dentro, o ar era pesado. Um menino jazia sobre uma esteira, magro demais, o peito subindo e descendo com esforço. Cada respiração parecia uma batalha perdida. Esse é meu irmão, disse Dana. Naishi. Os olhos do garoto se abriram. Inteligentes. Cansados demais para a idade. Você é o homem branco, disse ele, em inglês surpreendentemente bom. Sou, respondeu ele. Minha irmã diz que você salvou a vida dela. Ele olhou para Dana. Ela salvou a própria vida. Eu só cheguei no meio. O menino sorriu fraco, depois tossiu. Um som úmido, profundo. Aquilo apertou algo dentro dele que nem sabia que ainda existia. Sem dizer nada, ele tirou o maço de dinheiro do casaco. Todo o resto. $700. Colocou nas mãos de Dana. Isso compra o remédio, disse. Compra tempo. Ela arregalou os olhos. É demais, sussurrou. É o que eu tenho. Naishi falou, com voz fraca. Pegue, irmã. Ele não fala como os outros. Dana apertou o dinheiro contra o peito. As mãos começaram a tremer. Pela primeira vez desde que ele a conhecera, ela chorou. Não alto. Não de desespero. Chorou em silêncio, como quem segura o mundo nas mãos e teme deixá-lo cair. Ele virou o rosto, respeitando aquele momento. E soube, com certeza, que não havia mais volta. A noite caiu devagar sobre a reserva. As fogueiras pontilhavam a escuridão como estrelas cansadas, e o cheiro de madeira queimada misturava-se ao de terra úmida. Ele montou o acampamento fora do círculo principal, por respeito e ou talvez por instinto. Sabia que ainda era um estranho ali. Dana veio depois. Caminhou até ele sem pressa, sentou-se ao lado da pequena fogueira. Não havia urgência em suas ações, apenas necessidade de dizer o que precisava ser dito. Amanhã você vai embora, e ela disse, olhando para o fogo, não para ele. Esse era o plano, e respondeu.
O silêncio se estendeu entre os dois, confortável e pesado ao mesmo tempo. Eu não te devo amor, e ela continuou. Não te devo futuro, nem promessa. Já perdi essas coisas uma vez. Ele assentiu. Eu não vim buscar isso. Ela finalmente o encarou. Os olhos estavam cansados, mas firmes. Mas eu te respeito, e disse. E preciso de você agora. Não como salvador. Como o homem que não foge quando é mais fácil fugir. Ele sentiu algo se encaixar dentro do peito. Não era paixão. Não era esperança ingênua. Era a verdade. Crua. Suficiente. Eu fico enquanto for necessário, e disse. Sem promessas. Ela assentiu uma única vez. Aquilo bastou. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido, filtrado por uma névoa fina. Ele acordou com a sensação estranha de não estar atrasado para lugar nenhum. Prescott ainda existia no mapa, mas já não ocupava espaço na mente. Dana caminhou ao lado dele até a borda da reserva. Co vai comigo a Tucson, disse ela. Ele não confia em você. Talvez nunca confie. Não preciso que confie, e respondeu. Só que me deixe fazer o que vim fazer. Ela respirou fundo. Se você ficar, começou, depois parou. Ficar significa aceitar que nada aqui é simples. Que você nunca será um dos nossos. Nem totalmente aceito. Nem totalmente perdoado. Ele pensou em tudo o que já fora. Ranger. Viúvo. Homem fugindo de si mesmo. Nunca fui totalmente aceito em lugar nenhum, disse. Posso viver com isso. Ela o observou como se estivesse gravando aquele momento na memória. Então venha, disse. Não como herói. Como alguém que escolhe. E naquele instante, ele soube que Prescott havia perdido. Não para Dana, nem para o irmão dela, mas para algo maior, a chance rara de fazer uma escolha que não fosse sobre escapar. A viagem até Tucson foi tensa desde o primeiro dia. Co cavalgava à frente, silencioso, o corpo rígido, a mão sempre próxima do arco. Não havia conversa desnecessária. Apenas quilômetros sendo vencidos sob um sol impiedoso. À noite, o silêncio era ainda mais pesado. Co observava cada movimento dele como quem espera um erro. Ele aceitava aquilo. Sabia que algumas dívidas não se pagam com palavras. Em Tucson, a cidade parecia outro mundo. Barulho, poeira, vozes demais. Ele negociou o remédio com firmeza, sem deixar margem para exploração. Pagou caro, mas pagou certo. Tubos, frascos, instruções escritas por homens que nunca viriam um menino que aquilo poderia salvar. Na volta, algo mudou. Co ainda não sorria, ainda não confiava, mas o olhar tinha menos veneno. Você podia ter fugido, e disse o guerreiro, numa noite fria. Com o dinheiro. Com a cidade. Podia, e respondeu ele. Mas cansei de correr. Co assentiu. Não disse mais nada. Mas foi o mais perto de um acordo que tiveram. Quando avistaram a reserva novamente, Dana já os esperava. O olhar dela encontrou o dele, e ali havia algo novo. Não gratidão cega. Reconhecimento. O remédio começou a fazer efeito dias depois. Não foi milagre. Foi luta. Febre, tosse, noites longas. Mas Naishi continuou respirando. E cada respiração era uma vitória silenciosa. Ele ficou. Não como líder. Não como salvador. Ajudava onde podia. Ensinou alguns homens a negociar com comerciantes sem serem enganados. Consertou cercas, compartilhou conhecimento de trilhas, explicou leis que nunca foram feitas para eles, mas que ainda assim os atingiam. Dana e ele não se tornaram marido e mulher. Não houve promessa sob estrelas nem palavras grandes demais para a realidade. Havia algo melhor, parceria. Respeito. Presença.
Às vezes caminhavam juntos à noite. Às vezes passavam dias sem se falar muito. Não precisavam preencher o silêncio. Naishi melhorou. Voltou a rir, a correr um pouco, a falar do futuro com menos fragilidade. Um dia, olhou para ele e disse: Você ficou. Fiquei. Então você é daqui agora? Ele pensou antes de responder. Acho que sou de onde faço diferença. O menino sorriu. Ele ainda pensava em Prescott às vezes. Na cerca que nunca construiu. Na vida quieta que poderia ter tido. Mas o silêncio que buscava ali não era o silêncio da fuga. Era o silêncio de estar em paz com a própria escolha. E isso, ele aprenderá tarde, vale mais do que qualquer terra comprada. Talvez ele não tenha feito tudo certo. Talvez nenhum de nós faça. Mas ele escolheu não virar as costas. E às vezes, isso é tudo que um homem pode fazer. Se essa história te tocou, te fez pensar sobre escolhas, perdas e redenção no Velho Oeste, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está ouvindo essa história. Ainda existem pessoas que acreditam que um homem pode mudar.